ministrar aqui nesta noite, e me veio o Espírito Santo de Deus e me orientou a preparar uma mensagem nesta noite. Vim com este peso dessa responsabilidade. Meus irmãos, eu vou ministrar a palavra de Deus sobre 4 marcas de uma igreja triunfante. São as 2 marcas escolhidas e importantíssimas, mas eu gostaria de acrescentar mais 2 marcas nesta noite, para que vocês entendam como uma igreja ela pode triunfar. Porque o triunfo de uma igreja, ela vai além de um triunfo de uma empresa. Muitas pessoas às vezes confundem e acham que uma igreja ela tem que triunfar no mundo em que nós vivemos através de técnicas empresariais, às vezes técnicas de marketing multinível, técnicas daquele de 2 em 2, ir buscar, trazer, divulgar, fazer mídia. Quando uma igreja triunfante, ela tem marcas que não tem nada a ver com o que as pessoas pensam. E nós vemos aqui nesse exemplo, nessa passagem bíblica, nessa história de Paulo e Silas, essas 4 marcas importantes. Apesar de que aqui nesse texto há conteúdos riquíssimos que nós poderíamos utilizar nesta noite, mas eu tenho certeza que em 1, 2, 3, 4, 5 noites não seria capaz de pegar tudo que aqui tem. Mas vamos aqui. Primeira marca de uma igreja triunfante. Ela é marcada pela pregação do evangelho genuíno. O apóstolo Paulo e Silas chegam nessa cidade, e vocês sabem muito bem pela leitura e pelos que já conhecem essa passagem, que uma menina seguia, e essa menina estava possuída por um espírito de adivinhação. E a gente acompanha o momento também em que Paulo e Silas procuravam um lugar para orar, e ele chega na beira do rio, encontra uma mulher, prega o evangelho, esta mulher se converte, e depois ele vai caminhando, e aquela menina começa a perseguir por alguns dias, a Bíblia diz, a ponto de Paulo perder a paciência com ela, e já não aguentando mais, olha para ela e ministra a libertação sobre ela no nome de Jesus, e ela é liberta. Mas há uma mensagem interessante no que o espírito imundo aqui traz. Ele diz que aqueles 2 homens eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o evangelho, ou a mensagem da salvação, ou do caminho da salvação. Uma das coisas que eu tenho muita preocupação como pregador do evangelho é ser conhecido não como um pregador que prega mensagens poderosas de prosperidade, não como um pregador que chega num lugar e ministra cura, bênçãos, milagres sobre a vida das pessoas. Se há algo que me faz buscar, que me faz sentir orgulhoso, é quando alguém olha para mim e diz: este é um pregador da palavra de Deus. Porque isso é um privilégio, queridos. Se a igreja quer ser triunfante neste mundo, se você quer ser uma pessoa triunfante nesse mundo, a igreja precisa valorizar a verdadeira palavra de Deus. Quando eu digo isso, é porque está acontecendo, pastor é professor de teologia e conhece muito bem essa palavra. A palavra é simonia. Simonia é negociar as coisas sagradas ou negociar as coisas santas. O que está acontecendo nos últimos dias? Pessoas que têm o dom de ministrar a palavra e estão vendendo este dom. Pessoas que têm um talento de falar ao público e estão entrando nas nossas igrejas, assumindo o púlpito e cobrando por isso e fazendo fortuna por isso. E a igreja precisa ter muito cuidado se ela deseja ser triunfante. Eu tive uma experiência muito interessante. Um pastor meu, nós estávamos na organização de um evento de mocidade lá em Matriz, e nós ligamos para um pregador conhecidíssimo no Brasil, e nós gostaríamos de ouvi-lo ministrar a palavra de Deus. E ao ligar para ele, ele nos lançou a seguinte proposta. Ele disse assim: olha, primeiro, vocês querem que eu ministre que tipo de palavra? Se for uma palavra, só uma palavra comum, só uma palavra, eu quero cobrar, vai ser R$1.000 fora a passagem. Se você quer que a gente pregue, que eu vá lá e pregue uma mensagem sobre cura e batismo, vai ser R$1.500. Se você quiser que eu pregue sobre salvação, a mensagem for na rua, eu vou cobrar R$2.000. Agora, se quiser o pacote inteiro, vai ser R$2.500. Sabe o que a gente faz? Desliga o telefone, repreende, bota na agenda
Mas você sabe por que existe esse tipo de gente? Sabe por que é? É porque perdemos a mania de consultar. Melhor dizendo, mania não, perdemos o talento de consultar primeiro a Deus, para saber se aquela pessoa é de Deus. Segundo, procurar saber se ele é uma pessoa de oração, de bom testemunho, alguém que dá testemunho onde mora. Nós pesquisávamos assim, hoje não, está na mídia, convida. E as pessoas vivem aplaudindo, e por isso que muitas igrejas têm ido ao fracasso. Temos que valorizar a verdadeira pregação, não esta pregação de prosperidade que coloca um carro novo na garagem, mas não traz Jesus para o centro da família. Temos que aprender a valorizar esta verdadeira palavra, não uma que promete casa nova e não traz um lar de paz para as pessoas. Esta é a primeira marca de uma igreja triunfante, aquela que valoriza o verdadeiro evangelho. E é interessante que o apóstolo Paulo ministra a palavra naquela cidade, e o que é que acontece? Ele, pela ministração da palavra e pela autoridade que Deus havia lhe dado, ele transforma a vida de uma mulher e depois transforma a vida de uma menina. Nós devemos pregar um evangelho transformador. Nós devemos pregar um evangelho que transforma. Eu sei que está por aí, evangélico hoje é moda. Mulher que pousa na Playboy ainda diz que é evangélica. O cara é político corrupto e ainda diz que é pastor. Ser evangélico hoje está na moda. Mas não devemos ir nessa, querido. Se não há transformação, foi outra coisa, menos o evangelho de Jesus que entrou na vida daquela pessoa. Se não tem mudança, não é o evangelho de Jesus. E é interessante que o evangelho, a palavra de Deus aqui que Paulo pregava, ele incomodava o pecado, incomodava o mundo, ele denunciava o pecado. Porque Paulo imediatamente incomodou aqueles homens que lucraram sobre aquela menina. Estão por aí dizendo que nós devemos aliviar na nossa mensagem quando chegamos na igreja. Que nós não podemos pregar um evangelho que coloca a doutrina de transformação na vida das pessoas. Estão tentando mudar a palavra de Deus, essa palavra que vai na ferida, machuca, faz sangrar, mas tira carne podre e coloca o bálsamo para curar. Este evangelho que anda de mão dadas com o mundo não é o evangelho de Jesus. Pode ser o de Allan Kardec, mas o de Jesus não. Se você não incomoda o mundo com a mensagem do evangelho, você não está vivendo o evangelho. Porque Paulo chega na cidade e liberta a menina, e imediatamente as pessoas ficam aperreadas. Porque Paulo chegou com esse evangelho que incomoda. E Jesus disse que nós seríamos odiados por muito por amor a Ele. Este é o evangelho de Jesus. A segunda marca de uma igreja triunfante é uma igreja marcada por sacrifício. É uma igreja marcada por sacrifícios. Paulo e Silas presos, nus, com a roupa rasgada, sendo abofetados, levando vara nas costas em praça pública. Há um ato vergonhoso que ele estava passando. E o evangelho é marcado por sacrifícios. Esse evangelho confortável que muita gente por aí bate no peito e se orgulha, esse não é evangelho, querido. Esse evangelho que não é capaz de fazer uma pessoa sacrificar uma tarde de domingo para sair para o evangelismo, não é o evangelho. Esse evangelho que não é capaz de impulsionar, constrangir uma pessoa a deixar os seus afazeres, a curtir a vida, para sair em um UTI de hospital para pregar o evangelho, não é evangelho. E a igreja precisa entender que a igreja triunfante é uma igreja que se sacrifica pelo evangelho. Jesus, às vezes, esse evangelho de Jesus, ele muitas vezes nos exige a sacrificar sonhos pessoais. Se você quer viver o evangelho, quer ser uma igreja triunfante, prepare-se para sacrificar muitos sonhos pessoais, muitos projetos pessoais. Algumas coisas serão lançadas fora para que você possa triunfar neste evangelho.
é necessário ter sacrifício. Eu lembro da história do reverendo Charles. Charles foi um missionário que pregou na Alemanha comunista. E ele nós tivemos a oportunidade de tê-lo aqui no Brasil na década de 80. E ele conta um testemunho interessante que, quando ele esteve em Recife, me parece, ele disse que após o culto terminou e a conversa dos pastores era a seguinte: qual carro comprar no ano? Qual casa iria comprar? Onde iria? Quando estava dando a oferta? E disse que Charles se sentiu tão incomodado e foi impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a levantar e a pedir permissão aos pastores. Disse: pastores, me permitam eu tirar o paletó, me permitam tirar a minha gravata. E os pastores permitiram. Ele disse: me permita tirar a minha camisa. Os pastores ficaram estranhando porque era num restaurante isso, e eles permitiram. Quando ele tirou a camisa, não havia no seu corpo nenhuma parte limpa sequer. Haviam marcas de queimaduras, marcas de feridas. E ele disse: vocês estão vendo essas marcas nas minhas costas, essas marcas no meu corpo? Eu fui queimado durante mais de 20 anos por ferro quente. Me acordavam pela madrugada numa cela comunista e eu lá sofri estas queimaduras. Está vendo as minhas unhas? Elas foram arrancadas nesses 20 anos mais de 20 vezes. Mas eu não neguei o nome de Jesus. E ele disse que certa vez, havia mais de 9 anos que ele não via a sua esposa. E ele disse que nunca conheceu o seu filho, que na última vez era quando ele teve um encontro com a sua esposa, ela estava grávida. E ele disse que durante um tempo sofrendo na prisão, até que certo dia os soldados chamaram ele para o pátio da prisão e disseram: uma visita para você. E ele disse que de longe, com os olhos ardendo, porque não conseguia olhar para o sol direito por causa dos anos que passou na escuridão de uma cela escura. E disse que quando ele olhou, viu um menino vindo de mão dadas com a sua mãe, e ele percebeu que era o seu filho. Correu, abraçou o menino, e disse que naquele momento os soldados observaram o amor que ele tinha pelo filho. E o soldado pegou o menino pelo cabelo, puxou e disse: olha, Charles, você passou esses anos todinho sofrendo. Nós fizemos tudo com você e você não negou o nome deste Jesus. Mas se você não negar agora, eu vou arrancar o coração desse seu filho e vou colocar ele batendo ainda vivo na sua mão. Disse que Charles caiu de joelhos, levantou o céu e disse: Jesus, por estes anos eu nunca neguei o teu nome. Eu sofri de tudo, fiz todo tipo de sacrifício, mas eu nunca neguei o teu nome. E disse que naquele instante ele disse: me permita só negar uma vez, porque com meu filho eu não suporto. Naquele instante o menino deu um grito e disse: papai, não negue a Jesus, pai, porque você é o meu herói. A sua fé me fortalece. E se eu morrer hoje, pai, nós nos encontraremos no céu. Arrancaram o coração do menino, colocaram na mão dele batendo, mas Charles não negou o nome de Jesus. Sabe o que é isso? É um evangelho de sacrifícios. Aí tem pessoas que acham sacrifício vir para um culto. Aí tem pessoas que acham sacrifício porque passou o dia todinho trabalhando, está cansado, está cansada, hoje eu não vou. Ei, querido, este evangelho exige sacrifício. E neste rumo, neste caminho, você vai ter que dizer não para muita coisa que vem de encontro ao evangelho. Você vai começar a sacrificar certas coisas para poder viver de acordo com este evangelho. Aleluia! Glória a Deus! A terceira marca de uma igreja triunfante é uma igreja marcada pela oração. É uma igreja marcada pela oração. Oração não é sacrifício. Oração é privilégio. Eu vou repetir: oração não é sacrifício. Oração é privilégio. Sabe por que é privilégio? Vai procurar o prefeito da cidade para ver se você tem uma audiência com ele. Vai procurar o governador do estado para ver se você chega pelo menos perto dele. Vai lá na presidência da República em Brasília, você não passa no primeira porta.
Mas se você fechar seus olhos, abrir o seu coração, você vai falar com aquele que está acima de anjos, acima de homens, de principados e potestades. Isto é um privilégio. E tem gente que não quer orar. E tem gente que não quer orar. Meu Deus, você tem um privilégio de falar e de ouvir Deus. É uma igreja marcada por uma oração, mas tem gente que ora errado. A gente está desaprendendo a orar, pastor. A gente está desaprendendo a orar, porque a oração é marcada primeiro por humilhação e humildade. Nós devemos entrar na presença de Deus de cabeça baixa. Nós devemos entrar na presença de Deus como um vaso quebrado, de joelhos dobrados, sem dignidade, chegando lá dizendo: Deus, muito obrigado pela tua graça de me permitir orar mais uma vez. Porque as pessoas estão entrando na presença de Deus exaltadas. Já ouvi muito pregador dizendo por aí, muitas pessoas dizendo por aí: eu coloquei Deus no canto da parede. Coloca não, meu filho. Você pode ter colocado uma lagartixa, qualquer outra coisa por aí, mas Deus você não coloca no canto da parede coisa nenhuma. Você conversar com Deus, você tem que ir com reverência e humildade. Eu lembro da história de um pregador que chegou na igreja com uma pasta prata acima na mão, entrou de peito estufado, subiu no púlpito, não falou com ninguém, não cumprimentou ninguém, sentou, foi pregar, pregou, Deus não fez nada. Ele chegou, murchou o ombro, saiu de cabeça baixa. Na hora que ele ia descendo pelo púlpito, um velho presbítero de 90 anos de idade levantou, foi até ele, colocou a mão no ombro e disse: meu filho, se você tivesse subido da forma que você desceu, de cabeça baixa, ombros murchos, você desceria da forma que você subiu. Entre na presença de Deus humilhado e saia exaltado. Entre chorando e saia sorrindo. Tem que saber orar, meu querido. Entre na presença de Deus humilhado. Não chegue lá, porque tem gente que chega lá: Senhor, o Senhor sabe que eu sou melhor do que fulano. O Senhor sabe que minhas obras, elas são melhores do que todos desta igreja. O Senhor sabe que eu tenho feito isso aí, querido. O profeta Isaías disse que as nossas obras, elas não passam de trapos de imundícia. Você pode fazer fogo cair do céu, mas ainda não é nada. Você não é bonzinho, coisa nenhuma. Foi a graça que te alcançou. E é por esta graça que você vive. Aleluia! A rainha Elizabeth, aí tem gente que não quer usar a oração para nada. A rainha Elizabeth disse certa vez que preferia enfrentar todos os exércitos do mundo com todas as suas armas do que enfrentar uma mulher de oração. Aí tem crente por aí que vive sofrendo porque não ora mais. Mas eu aprendi desde muito pequeno de que é de joelhos que a igreja caminha. É de joelhos que a igreja triunfa. E esta oração da gente tem que ser de humildade. Esta oração da gente tem que ser oração de ouvir. De ouvir. Sabe por quê? É porque tem hora que a gente ora, fala. Tem gente que ora pregando: Senhor, meu Deus, meu Pai, e não deixa Deus falar. E cale-se um pouquinho e deixe Deus falar. Certa vez perguntaram a uma mulher religiosa em uma entrevista, disseram assim: o que é que você fala para Deus? Ela disse: nada. Nas orações não falo nada. Aí disse: o que é que você faz lá? Ela disse: eu escuto Deus. O que é que Deus fala? Ela disse: nada. Então o que é que você está fazendo lá? Ela disse: eu estou tentando escutar o silêncio de Deus. Porque se Deus está em silêncio, é sinal de que Ele está trabalhando. Então aprenda a ouvir o silêncio de Deus. Jesus. Aleluia. Esta oração tem que ser perseverante e paciente. Perseverante e paciente, porque nós estamos contaminados com o mundo imediatista. Sabe o que é o mundo imediatista? A gente vai num prédio de 10 andares, a gente aperta no botão, sobe em
em alguns segundos já está no 10º andar. A gente pega uma coisa, uma comida, coloca no micro-ondas, digita alguns segundos, a comida está pronta. A gente está aqui, abre o celular, olha, navega pelo mundo inteiro em rápidos segundos. Sabe o que é isso? O mundo imediatista. Tudo aqui, tudo agora. Espera aí, com Deus não é assim, meu querido. E a gente está acostumando desse jeito. A gente quer dobrar os joelhos aqui agora, achando que Deus é nosso garçom. Ei, traz a comida que eu preciso, traz isso que eu estou precisando. Não, querido, você tem que perseverar, tem que ter paciência. Espera, persevera, fica no teu lugar, não sai dele, porque é assim, com oração perseverante, que a igreja vai triunfando. Glória a Jesus. Quarta marca de uma igreja triunfante, ela é marcada pela adoração. Uma adoração em momentos difíceis. Paulo e Silas oravam quase meia-noite, presos, amarrados, algemados, numa cela de prisão, após apanhar o dia inteiro, adorar em momentos difíceis. A doença bateu a porta de casa, não quer ir embora, o dinheiro não está dando para o remédio. Ei, tem que adorar a Deus do mesmo jeito. A conta bancária não está boa, ei, tem que adorar a Deus do mesmo jeito. Não tem nada dando certo na tua vida, as portas estão fechadas, ei, tem que adorar a Deus do mesmo jeito. Tem gente que só quer adorar a Deus quando tudo está indo bem. Está tudo indo bem, a gente vê o irmão na igreja fazendo, está tudo indo ruim, a gente vê o irmão na igreja fazendo tudo. Começou a melhorar, o irmão desaparece. Tem que aprender a adorar a Deus nos momentos difíceis. Essa adoração, ela tem que ter o adorado, a pessoa que é adorada, no centro do palco, e não o adorador. Porque tem muita gente por aí que diz que é adorador, mas ele quer estar lá no meio dos holofotes. Ele tem que estar sentado no meio, ele tem que estar no centro do palco. O nome dele tem que aparecer mais do que o nome de Jesus. Isso não é adoração, querido, isso não é adoração, isso é egoísmo. Você quer aparecer, o adorador tem que estar no centro do palco. É Jesus que tem que aparecer no meio da sua adoração. É Jesus que tem que aparecer na sua vida. Ele tem que assumir o centro do palco. A adoração é isso. A adoração, ela tem que ser feita com amor. Ela tem que ser feita com amor. Sabe por quê? Porque tem gente que serve a Deus de 3 formas. Eu aprendi isso. Tem pessoas que servem a Deus como um escravo. Ele serve a Deus como escravo porque o escravo ele serve ao seu Senhor, não porque ele ama o seu Senhor. Ele serve ao seu Senhor porque sabe que se não servir, ele vai para o tronco. E tem crente, tem pessoas que servem a Deus, adoram a Deus com medo. Se eu não estiver na igreja, se eu não andar de acordo com os caminhos do Senhor, se eu não adorar Ele, eu vou para o inferno. Isso aí é medo, você é escravo. Tem gente que adora a Deus como um empregado. O empregado não gosta de trabalhar, mas ele sabe que no final do mês ele precisa do dinheiro para sustentar a família. E ele vai trabalhar mesmo assim. Tem gente que vem para a igreja, que adora a Deus, porque fica pensando, eu vou porque Deus vai me abençoar. Se eu não for, minha vida não vai ser abençoada. Sabe o que é isso? É um empregado, não presta. Mas tem gente que adora a Deus como um filho que foi liberto. Tem gente que adora a Deus porque o Jesus morreu na cruz de braços abertos, verteu seu sangue, e agora nós devolvemos essa gratidão em obediência e adoração. Nós adoramos a Ele por amor. A adoração tem que ser feita por amor. Agora tem um diferencial da adoração. A adoração de Paulo e Silas e a nossa adoração, ela tem que produzir resultados. Ela tem que produzir resultados. E outra, tem que ser uma adoração de entrega total. Não é querendo espiritualizar um negócio, que eu não gosto disso. Mas tem pessoas que estão aqui, que estão precisando fazer uma adoração de entrega total. Igual a Maria, pegou o que tinha de mais precioso, que era o perfume de nardo puro, e lançou aos pés de Jesus.
Tem pessoas aqui que ainda não entenderam que o diabo tem usado uma estratégia por aí de que nós precisamos entregar a Deus só 70%, 80%, 90%. Não, tem que ser uma entrega total, 100% a Deus. Quando eu falo de entrega, sabe o que é? É que quando se referimos a Deus, a gente começa a se reprimir a certas coisas. Por exemplo, se você vai para o shopping center, R$10 não dá para você comprar absolutamente nada. Venha para a igreja, coloca a mão no bolso. Quando vai doar R$10, vai fazer uma oferta de R$10, é muito. Tem pessoas que quando vão para o cinema, para um teatro, elas sentam no banco da frente, mas quando vem para a igreja fica se escondendo. Tem pessoas que 1, 2, 3 horas na porta de casa falando da vida de A e de B, parece pouco, mas quando vem para a igreja, o pregador começa a se prolongar, aí já começa a murmurar. Sabe o que é isso? Você precisa aprender a ter entrega total. Deus não quer o seu resto, Ele quer 100% de você. 100% de você. Eu fui ao Rio de Janeiro ministrar a palavra de Deus e o pastor me contou uma história interessante dele. Ele foi visitar um obreiro lá da igreja dele, melhor dizendo, um membro da igreja dele. O membro era sargento, me parece, dos bombeiros, e disse que convidou o pastor para almoçar na casa dele. Na hora que estava almoçando, antes do almoço chegar, começaram a conversar. E disse que o pastor, ele começou a dizer: pastor, é o seguinte, o meu dinheiro aqui, eu pego tudo, pago tudo, depois o que sobra eu dou para o dízimo. E às vezes sobra muito, às vezes sobra pouco, e o que sobra eu dou. Olha, pastor, eu passo a semana trabalhando. Quando eu não estou muito cansado, quando sobram as energias, eu vou lá para o culto adorar a Deus como o Senhor vê no domingo. E o pastor só escutando. Depois que terminou a conversa, chegou a hora do almoço. Bota a comida na mesa. O pastor disse: espera aí, podem comer, depois eu como. E eles estranharam. O pastor disse: coma, que o negócio é de Deus. E eles começaram a comer. Depois que comeram, o pastor disse: pronto, já comeram? Já. Aí o pastor levantou, pegou o prato de todo mundo da família, colocou os restos de ossos sobre o prato dele e disse: agora eu vou comer. Disse: que é isso, meu pastor? O Senhor ser convidado por mim e comer resto aqui na minha casa? Ele disse: meu filho, faz muito tempo que Deus come resto aqui. Esse assunto é sério, queridos. Esse assunto é sério. Tem pessoas aqui que estão entregando o resto para Deus. Você está pensando o quê? Tem aquele hino que diz que nós queremos o melhor de Deus e Ele está por vir. Você quer o melhor de Deus? Então dê o melhor que você tem para Ele. Dê a sua vida, entregue sua família, seu tempo, seu vigor físico, entregue a sua alma por inteira. E Deus quer mudar a história deste ano para muita gente aqui. Tem pessoas que vieram aqui e Deus quer falar isso para você. Você precisa se entregar por inteira a mim, e você vai ver sua vida mudar. E essa adoração, ela produz resultados. Certa vez, um amigo chegou assim e disse assim: olha, o culto, melhor dizendo, o show do cantor Roberto Carlos foi uma bênção. O show do cantor Roberto Carlos, na hora que ele começou a cantar, as pessoas começaram a chorar, começaram a pular, começaram a saltar, e foi aquele chororô total. Aí a pergunta foi lançada no ar: peraí, teve paralítico andando lá? Disse: não. Teve cego enxergando? Não. Teve cura de câncer? Não. Teve mudança de vida? Não. Então isso aí era uma música e não um louvor. Este era um cantor e não um adorador. A adoração produz resultado. Não adianta o cara chegar aqui e cantar bonito, afinado, e não acontecer nada. É muito louvor e pouca adoração. Vou repetir: é muito louvor e pouca adoração. É muita música e pouca adoração. Aleluia. Me perdoe pela sinceridade, meus irmãos, mas são 2 semanas orando constantemente, trabalhando esta mensagem e ouvindo Deus. A minha obrigação de pregador é aproveitar o momento e entregar o que é que Deus tem para entregar.
costumo dizer, se eu fosse cantor, eu não me conformava em cantar e não acontecer nada. Como eu sou pregador, sempre digo, eu não me conformo pregar e essa palavra não produzir nada. A adoração, ela produz resultados. Ela produz resultados. Na hora que Paulo e Silas começaram a cantar, primeiro os alicerces da prisão começaram a abalar. Começou um terremoto, eles começaram a abalar. Quando um adorador abre a boca, quando um adorador começa a atuar em determinado lugar, sabe o que acontece? As estruturas que o diabo armou no meio da família começam a cair. Os alicerces preparados pelas obras do diabo começam a desabar. Porque o adorador abriu a boca, ele chegou no ambiente, algo mudou. É inadmissível um crente que se diz adorador viver num ambiente de trabalho e não ter mudança neste ambiente. Você está entendendo o que é que Deus está falando nessa noite? Se está entendendo, levante a mão e dê glória a Ele. Aleluia. Os alicerces que o diabo investiu vão sendo abalados. Você sabe aquela muralha que o diabo criou no coração de marido incrédulo? Se você começar a viver uma vida de adoração, este alicerce vai para o chão. Você sabe aquele alicerce que preparou ser com teu filho no mundo das drogas? Se você começar a viver uma vida de adoração, ele vai cair, ele vai ser abalado. Porque a adoração, ela produz resultados. Aleluia. 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 E tem pessoas aqui que precisam começar a adorar para certos alicerces serem abalados e cair. Porque tem pessoas que estão colocando a sua confiança em alicerces errados. Estão confiando tudo em coisas erradas. Quando o adorador chega, quando você começa a viver uma vida de adoração,